Olá, queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje é 31 de dezembro de 2025. Não poderia deixar de aparecer aqui e trazer uma reflexão para nós. É típico, início de dezembro, meado de dezembro, último dia do ano, as pessoas fazerem uma lista de pedidos. E muitos pedem paz, muitos pedem prosperidade. O fato é que se pede muita coisa a Deus. E hoje o tema dessa reflexão é esse: uma coisa pedir ao Senhor. E o nosso texto está no Salmo de número 27. Nós vamos estar lendo do verso 1 ao 6. E o nosso texto base vai ser de 4 a 6. E diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançaram contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me guardará, protegido em sua habitação. E no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os meus inimigos, sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifício com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Uma coisa pedi ao Senhor. Esse salmo é um salmo de Davi. E praticamente quase todo mundo conhece a história de Davi. Se tem uma coisa que me encanta em Davi, é que Davi amava a presença de Deus. Ele amava a presença de Deus. Ele valorizava a presença de Deus. E é interessante que em meio a tantas coisas para ele pedir, ele pede uma coisa. E esse salmo relata um momento difícil de Davi, onde ele provavelmente estava cercado de inimigos, o que era comum a um rei, e ainda mais a um rei que temia e servia ao Senhor. E tanto é que ele começa o versículo 1 dizendo: O Senhor é a minha luz, é a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu refúgio, é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Se Davi não estivesse passando por perigo ou enfrentando inimigos, ele jamais diria isso. Então, se ele disse, provavelmente ele estava passando por aflições, por momentos difíceis, onde os seus inimigos vinham contra ele. E ele começa fazendo uma pergunta: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é meu forte refúgio, de quem terei medo? E ele vai prosseguindo. Uma coisa pedi ao Senhor. Nesse texto, e agora a gente vai ler os versos chaves, que é de 4 a 6, vai dizer assim: Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu tempo. Pois no dia da adversidade, ele me guardará protegido em sua habitação, e no seu tabernáculo me esconderá, e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios, com aclamações cantarei e louvarei ao Senhor. Primeira coisa que percebemos nesse texto que lemos é um pedido. Verso 4: Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro. E qual é esse pedido de Davi? Morar na casa do Senhor todos os dias da sua vida. Queridos, estamos falando aqui de Antigo Testamento, onde Cristo ainda não havia sido revelado. Os profetas
profetizavam acerca do Cristo, o Messias que viria. Mas Cristo ainda não havia sido revelado para a humanidade. Então, qual era a ideia da presença de Deus? Deus habitava no tabernáculo. Um tabernáculo tinha um átrio, o Santo dos Santos e o lugar santíssimo. Então, a presença de Deus era manifesta ali no tabernáculo. Quando um homem de Deus queria ouvir a Deus, ele ia ao tabernáculo. Ele ia ao tabernáculo. Então, Davi ele era apaixonado pela presença de Deus. E aqui esse ir à casa de Deus dá essa ideia de que ele estava buscando a presença de Deus. Davi ele queria estar na presença de Deus. E por que ele fala que queria morar na casa do Senhor? Porque a ideia de que ele tinha era que Deus estava presente lá no tabernáculo, no templo. Se ele estava no templo, ele estava na presença do Senhor. É por isso que ele faz um pedido a Deus. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Ele faz o pedido e ele anseia por esse pedido. Morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Se nós fôssemos traduzir esse pedido de Davi para os dias atuais, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Morar na presença do Senhor todos os dias da minha vida. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vai ver pregações falando, os próprios profetas, os próprios discípulos e apóstolos falando que Deus não habita mais em templos feitos por mão de homens. E começa então a se ter um entendimento de que Deus, através da terceira pessoa da Trindade do Espírito Santo, ele passa a habitar em cada um de nós, e cada um que aceita a Cristo como um único e suficiente Salvador pessoal. A cada um que tem uma experiência de conversão em Cristo Jesus. Então, qual o pedido? Em meio a tantos pedidos a se fazer no fim do ano, hoje, especificamente hoje que eu estou gravando, dia 31 de dezembro de 2025, uma coisa, um pedido. Morar na presença do Senhor todos os dias da minha vida. E esse todos os dias da minha vida, ele não dá só uma ideia de enquanto estiver vivo, mas para sempre. Porque na Bíblia é uma promessa de ressurreição em Cristo Jesus. Para os que creem em Cristo Jesus, sim, esses ressuscitarão quando Jesus vier buscar a sua igreja. Então, um pedido, morar na presença do Senhor eternamente. Esse deve ser o maior pedido. O pedido que deve estar no topo do topo das nossas listas de pedidos. Se é que você tem uma lista de pedidos, eu não fiz nenhuma. E se tem um pedido que eu quero fazer e tenho feito a Deus, é esse, como Davi. Morar na presença do Senhor todos os dias da minha vida. Morar na presença do Senhor eternamente. Mas vemos aqui também um propósito. Qual o propósito de morar? Qual o propósito de morar na presença do Senhor todos os dias da vida? Contemplar a bondade do Senhor. Quando se queria contemplar a bondade de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus, se ia à casa de Deus, naquele contexto. Iria ao templo, iria ao tabernáculo. Então, um propósito, contemplar a bondade do Senhor. Eu lembro muito de um salmo que fala, eu não me lembro a referência, mas o salmista ele entra em crise quando ele começa a olhar para a vida do ímpio e ver que o ímpio prospera, ver que o ímpio aparentemente está melhor do que ele, que serve ao Senhor, e o ímpio não serve, e dá a impressão de que o ímpio está por cima da carne seca, e ele começa a entrar em crise. Não vale a pena seguir a Deus, eu envergonhei a minha geração, a geração dos que serviam ao Senhor, porque estou entrando em parafuso, como é que o ímpio prospera, eu não prospero. Mas quando ele entra na presença de Deus, ele entra no templo, ele contempla a glória de Deus, a presença de Deus, a bondade de Deus, ele vale a pena servir a esse Deus, vale a pena estar na presença desse Deus, vale a pena. E ele começa a ter um entendimento de que os ímpios logo desaparecerão, mas aqueles que temem e servem ao Senhor permanecerão para sempre, ou viverão para sempre.
porque haverá uma ressurreição. Então, o propósito, contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação. É na presença de Deus que Davi contemplava a bondade dele e buscava a sua orientação. Não tem como você contemplar a bondade de Deus e buscar a orientação de Deus se você não anseia ou não vive na presença de Deus. E aqui eu não estou falando especificamente de uma ida a um templo, de uma ida a uma igreja, de uma ida a um culto. Hoje mesmo tem culto da virada, às 10 horas, lá na minha igreja, Igreja Batista Vida Nova, que eu amo. Estou aqui ansiosa, daqui a pouco vou lavar esse cabelo, me ajeitar, porque 10 horas a gente começa lá. Sabe? A presença de Deus está lá, tá. Só que a presença de Deus também está aqui na minha casa. A presença de Deus também, gente, está caindo as mangas aqui, viu? Vocês não ouçam nenhum barulho externo, não, porque eu estou gravando aqui, ó, no meu quintal. Foca aqui. Sabe? Mas a presença de Deus está aqui dentro de mim, sabe? Então, qual o propósito de morar na presença do Senhor todos os dias da vida? Contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação. Quando se está na presença, você é orientado. Quando se está na presença, você tem um rumo, você tem uma palavra, você tem uma promessa da parte de Deus. Porque quando você está na presença, significa que os seus sentidos, seus olhos, os seus ouvidos, seu coração estão voltados para o Senhor. Para contemplar a bondade dEle, compreender que Ele é bom e buscar orientação. Mas podemos ver ainda uma motivação: permanecer guardado, protegido e seguro em sua habitação. Parafrasearia assim: permanecer guardado, protegido e seguro em sua presença. Essa é uma paráfrase que eu estou fazendo para os dias atuais. Permanecer guardado, protegido e seguro em sua presença. Lembra lá do Salmo? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E olha que incrível esse verbo permanecer. Permanecer ele dá a ideia de continuidade. Permaneceu. Ele continua sendo guardado todos os dias, ele continua sendo protegido todos os dias, ele continua em segurança todos os dias. Por quê? Porque ele está na presença, ele permanece na presença. Não basta só uma ida no culto. Não basta só uma devocional no dia de segunda-feira. Não basta. É continuamente, todos os dias, a presença do Senhor. Da sua rotina, o celular caiu aqui, ó. Eita glória. Falha nossa. Tá? Isso nem vai para edição, do jeito que tá aqui, vai. Então, queridos, uma motivação. O que me motiva a querer pedir a Deus para estar na presença dEle todos os dias da minha vida? Na presença do Senhor, eu permaneço guardado, eu permaneço protegido, eu permaneço seguro. Então, esse Deus presente, quando estou na sua presença, quando eu permaneço na sua presença, Ele me concede guarda, proteção e segurança. Uma consequência: triunfarei sobre os meus inimigos. Qual é a consequência de se estar na presença de Deus? Qual é a consequência de ter intimidade com Deus? Qual é a consequência de permanecer na presença de Deus? Triunfo sobre os inimigos. E os inimigos aqui podem ser espirituais, eles podem ser físicos. Ultimamente eu estou tendo uma variação, né? É um combo variado. É espiritual, é físico, é um vizinho que perturba. É uma coisa aqui, é uma coisa ali, né? Como diz o pastor Diego Meniaca, a Petolândia está investindo pesado, né? No seu armamento aí. Mas aquele que permanece na presença do Senhor triunfará sobre os seus inimigos. Isso é uma consequência de permanecer na presença de Deus. Isso é uma garantia
A permanência na presença de Deus, ela dá uma garantia. Qual é a garantia? Triunfo sobre os inimigos. Lembra de quando Jesus morreu na cruz? Há um brado, onde está a morte, a sua vitória, onde está a morte, o seu aguilhão. O maior inimigo do ser humano, que é a morte, foi vencido na cruz. O diabo foi vencido pela morte de Cristo na cruz. Então, uma consequência de morar na presença do Senhor todos os dias da vida é triunfar sobre os inimigos. E por fim, uma resposta a um pedido. Quero morar na presença do Senhor todos os dias da minha vida. Há um propósito, quero morar na presença do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação. Há uma motivação. O que me motiva? Estar na presença de Deus. Querer estar na presença de Deus todos os dias da minha vida. Permanecerei guardado, protegido e seguro na sua presença. Qual a consequência, qual a garantia por eu estar, por eu permanecer na presença de Deus? Triunfo sobre os meus inimigos. E por fim, qual a resposta que eu dou a essa permanência, em meio a essa permanência na presença de Deus? Em meio a essa proteção, em meio a essa segurança, em meio a essa guarda que Deus me propõe, por eu estar, por eu permanecer na presença dEle, oferecerei sacrifício com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Qual é a resposta que eu dou para esse Deus que me aceita na presença dEle, que me guarda, que me protege, que me mantém seguro? Qual a resposta que eu dou? O que eu faço em resposta? Tem até uma canção, né? Em resposta a ti, há uma canção. E eu esqueci a letra. Essa não era para agora, né? Literalmente. Oferecerei sacrifício com aclamações. Cantarei e louvarei ao Senhor. Uma coisa eu pedi ao Senhor: morar na casa dele todos os dias da minha vida, queridos, que esse seja o nosso maior pedido, o nosso melhor pedido, o nosso principal pedido. Como eu falei, eu não gosto de fazer lista de fim de ano. Sabe por quê? Porque a gente promete um monte de coisa e a gente não cumpre nem a metade. Pô, a gente não cumpre nada. Ah, minha meta para 2026 é emagrecer 10 quilos. Ou engordar 10 quilos. Eu acho que eu engordei nessas férias umas 2 gramas, né? Enquanto uns lutas para perder, eu luto para ganhar. E ganhar também é uma saga. Ganhar peso também é uma saga. Cada um sabe da batalha que tem. Sabe, a gente faz uma série de coisas. Mas sabe o que me tocou o coração nesse salmo? É que Davi tinha muitas coisas para pedir. E ele pede a mais importante que ele poderia pedir: a presença do Senhor. Queridos, eu oro todos os dias para que eu ame mais a presença de Deus do que os presentes. Sabe por que os presentes passam? As bênçãos de Deus passam. E como é triste ver que pessoas se aproximam de Deus tão somente para receber os presentes. E quando elas recebem e conseguem o que querem, elas viram as costas para Deus. Isso prova que elas o tempo todo buscaram os presentes e não a presença. Mas qual a diferença de buscar os presentes e buscar a presença? Sabe por quê? Quando você busca a presença, ainda que Deus não te abençoe, ainda que Deus te diga um não para aquela oração que você fez, ainda que Deus te dê um espere para aquela oração que você fez, você continua adorando. Ainda que as respostas que você procura não venham assim de cara, mas você continua adorando, porque você entende que o melhor lugar para estar é na presença de Deus. Se tem uma coisa que eu peço a Deus para 2026, é o pedido que Davi fez: morar na presença do Senhor todos os dias da minha vida, com o propósito de contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação. E o que me motiva a estar na presença de Deus, para contemplar a sua bondade e buscar a sua orientação, é porque na presença de Deus eu sou guardado, protegido e estou em segurança. E em consequência, ou como garantia de estar na presença, de permanecer na presença, eu triunfo sobre os meus inimigos.
E em resposta a esse Deus que é presente, eu ofereço sacrifício com aclamações. Eu canto, eu louvo, eu testemunho. Ah, queridos, eu bendigo o nome do Senhor. Assim como diz o salmista, bendigo a minha alma, Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Que esse seja o meu pedido, o seu pedido, nesse último dia de 2025. Morar na presença do Senhor todos os dias. Tem uma canção que eu estava ouvindo agora, hoje pela manhã, e ela diz assim: a tua presença vale mais, tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro. Tua presença vale mais. A presença de Deus vale muito mais, queridos, do que fama, do que dinheiro, do que status, do que likes. Sabe? É a presença. E esse é o meu pedido, esse é o meu desejo, ser cheia da presença de Deus, estar na presença de Deus, viver na presença de Deus, permanecer na presença de Deus. Sabe? Esse tem sido o anseio da minha alma. Que eu desejo e eu oro para que seja o seu também. Uma coisa é pedir ao Senhor: morar na presença do Senhor todos os dias da minha vida. Amém? Que 2026 seja repleto, transbordante, abundante da presença do Senhor em nossas vidas. Que ainda que nos falte algo ou tudo, mas que nunca nos falte a presença do Senhor nesse ano de 2026. Amém? Que Deus nos abençoe.